Olá pessoal, meu grupo vai falar sobre a física da luz pelos olhos humanos, tá? E basicamente nosso objetivo é explicar como a luz se comporta até ser processada pela mente humana, tá? E a gente vai falar sobre alguns tópicos ao decorrer da nossa apresentação, que vai falando sobre luz, sobre cor, como os objetos emitem cor, como a luz forma a imagem, luz como estratégia na vida de seres vivos, tá? Primeira coisa, começando sobre, sobre a luz, né? Começando pela luz. O que é a luz? Tá? A luz, ela tem uma definição, mas isso aqui é uma definição, não é uma definição tão fácil de entender. Né? Para a gente entender exatamente o que é a luz, a gente tem que voltar alguns anos e voltar numa discussão muito antiga, que é a luz sendo uma onda ou uma partícula. Essa discussão existia muito e causava muita polêmica na época, né? Maxwell, por exemplo, defendia a hipótese da luz ser uma onda, e Einstein defendia a hipótese da luz ser uma partícula. Mas a onda e a partícula são muito diferentes entre si, tá? Então a gente vai ver alguns experimentos que provaram o que a luz é, no final de contas, né? Einstein, ele, ele ganhou o Nobel, tá? Ganhou o Nobel descobrindo, né, a reação fotoelétrica, né, entre os fótons, né, e tudo mais. Só que ele também ele colocou uma bizarrice na hipótese dele, uma bizarrice na época, né, que era visto como uma coisa meio doida, por isso que demorou um pouco para o Nobel sair, que era justamente ele defendia a luz como partícula, só que nas equações dele ele colocava a energia da luz dependente da frequência do comprimento de onda, tá? Então é uma coisa totalmente doida, porque frequência tem a ver com onda, né? E não com partícula. O que partícula tem a ver com onda, né? E isso que a gente vai ver, né? As principais diferenças entre partícula e onda. Depois a gente vai para esse experimento e a gente vai dar um veredito final sobre o que é a luz, tá? Primeiramente, a onda. A onda ela se comporta de uma maneira muito diferente. Por exemplo, aqui numa abertura larga, a onda, numa abertura larga, ela vai passar normalmente. Numa abertura estreita, numa fenda estreita, essa onda ela vai se propagar, tá? Ela vai se espalhar. Ela não passa justamente no tamanhozinho da fenda pequena, não. Ele vai se espalhando, que é o efeito que a gente chama de difração. Já a partícula, ela não faz isso, ela não se espalha. Se fosse uma partícula, a gente pensa numa partícula como se fosse uma bolinha de gude mesmo, uma bolinha. Ela vai passar reto pela, pela abertura estreita, né? Ela não vai se propagar. Então, essa é uma das diferenças muito evidentes, tá? A partícula também, ela se bate uma na outra, ela não se junta, tá? Elas não ocupam o mesmo espaço, mas elas se batem uma na outra e não se anulam, elas, enfim, têm essa física entre elas. Já a onda não. A onda, ela pode uma se sobrepor à outra, tá? E por essa sobreposição pode acontecer interferência, uma onda anular a outra, pode uma onda se juntar com a outra. Então é uma coisa muito diferente, são apenas algumas características para vocês entenderem, né, como elas são diferentes. Então, sem mais enrolação, vamos descobrir logo como é feito esse experimento, para a gente descobrir logo quem é que estava certo, se era Maxwell ou Einstein. Tá? A gente quer descobrir de fato o que a luz é, né? Então vamos lá. À esquerda a gente tem aqui o canhão, que basicamente vai soltar o feixe de luz. No meio a gente vai ter uma placa com duas fendas estreitas. E mais à direita a gente vai ter outra placa, outra tela, né, que vai evidenciar qual é o comportamento desse feixe, né? Então a gente pode ter dois possíveis resultados, tá? Quais são eles, né? Podemos ter o resultado de cima, que é o feixe atravessando essas duas fendas e se espalhando, porque lembra que eu falei que uma característica da onda é a difração, justamente. Quando passa por fendas estreitas, a onda tende a se espalhar, tá? Então, se acontecer isso é porque a luz é de fato uma onda. E podemos ter o resultado de baixo, tá? Que é o feixe de luz não se espalhando depois que passar pelas fendas, tá? Isso provaria que a luz seria uma partícula. E agora vamos descobrir de fato quem é que estava certo, tá? Que rufam os tambores
E ninguém estava certo, pessoal. Ninguém estava certo. Ninguém estava certo é forte, mas vamos dizer que ninguém estava 100% certo, né? Os dois estavam olhando de pontos de vista diferentes, tá? A luz, ela tem uma propriedade que é a dualidade onda-partícula, tá? Então ela tem as duas características. Então, nesse experimento, quando fizeram, ora a luz se comportava como onda, ora ela se comportava como partícula. Então, ela tem as duas propriedades. E o que a gente tem que entender, de fato, é que a onda e a partícula elas não se excluem, e sim elas se complementam. Tá? Então a luz ela tem essa característica muito particular que Einstein, né, gênio do jeito que era, mesmo defendendo que era uma partícula, ele sabia que a luz dependia, a energia da luz dependia da onda, da frequência de onda. Então aí já dava para entender um pouco que estavam as duas coisas envolvidas, né? Então, agora, de fato, dando uma definição completa pra gente, né, é que depende do ponto de vista. Depende de como você está olhando a luz, né, por onde você está olhando, porque ela se comporta das duas maneiras. Mas pra gente, a luz é definida como radiação eletromagnética, tá, que é visível ao olho humano, geralmente específico no espectro de aproximadamente 400 a 700 nanômetros. Tá, então a gente vai tratar daqui para frente a luz como uma onda mesmo, né? Quando uma onda eletromagnética, tá? E esse espectro vai ser explicado mais para frente, tá, gente? E é isso, pessoal. Meu nome é Giovana Alcântara e eu vou falar sobre o tópico 2 do trabalho, que é o que é a cor. Começando pela definição de cor, a cor ela é definida pela sensação produzida quando a luz de diferentes comprimentos atinge os olhos humanos. Então, a cor não é uma característica da luz, ela é como a luz chega aos nossos olhos. Agora sim, sobre a formação da cor, tem mais a ver com a luz, que um objeto terá determinada cor se ele emitir ou refletir. Esse refletir seria ele não absorver os raios correspondentes ao comprimento de onda daquela cor. Então, por exemplo, o objeto ele é vermelho se ele não absorve a luz vermelha. Isso dentro do espectro de luz visível. A luz visível agora o olho humano ele enxerga apenas determinado espectro de luz. Então, o que está dentro desse espectro, que é medido em nanômetros, nós somos capazes de enxergar. Esse espectro aqui, ele vai de 400 a 750 nanômetros, e essa seria a luz visível, sendo o mais baixo voltado para o violeta, roxo, azul, e o mais alto para o vermelho. E então, nós temos que também a luz invisível mais próxima dessas seria o ultravioleta, antes dos 400 nanômetros, e o infravermelho depois dos 750 nanômetros. Ambos nós não enxergamos, mas eles nos afetam diariamente. Olá, meu nome é Fernanda Ackerman. Eu vou falar sobre o ponto 4 do nosso trabalho e como a luz forma imagem. Tá, como que a luz chega no olho? Ela chega no olho através da íris, né? E esse olho faz o controle e a recepção da luz. O objeto tem que estar dentro do nosso campo de visão, porque senão a gente não enxerga. E a luz tem que estar refletindo, ou seja, tem que estar batendo luz no objeto e chegando no nosso olho. Esse olho é composto pela córnea, tá? Que é a primeira camada do nosso olho, é transparente. Mas a entrada mesmo da luz vem através da íris. A íris regula a quantidade de luz que entra no nosso olho. Aumenta e diminui a pupila dependendo da quantidade de luz que quer receber. Então, se você tá de noite e precisa tentar receber mais luz, aumenta a pupila. Se tá de dia e tá com muita luz, diminui a pupila para diminuir a quantidade de luz. Isso é movido pela musculatura intrínseca do olho. Já o cristalino é a nossa lente, é uma lente biconvexa, ou seja, ela é redondinha, arredondada para fora, para os dois lados. E essa lente biconvexa que faz os raios de luz se juntarem, ou seja, ele faz o elemento da refração. Já explico a refração para vocês, mas é a nossa lente. Então, ela uma lente modificável que fica regulando a sua espessura para poder focar os raios diretamente na nossa retina, para todo esse processo acontecer direto na nossa retina. Já a retina em si, ela é formada por dois principais tipos de células, pelos cones e bastonetes.
Os cones são células em formato de cone, por isso que tem esse nome. A retina fica no fundo do olho e esses cones recebem a imagem que é jogada pelos raios de luz que foram refratados pelo cristalino, recebe essa imagem através de fotopigmentos. E os cones são responsáveis pelas colorações, pelas tonalidades e cores que tem. E são a mistura, e todas as cores são as misturas de 3 tipos de cones que recebem 3 tipos de luz, que é a luz azul, verde e vermelha. Já os bastonetes têm forma de bastão, né? Essa é a intenção dos nomes. Também são células da retina e recebem e percebem as diferenças de luminosidade, se está claro, escuro, se tem luz ou se não tem. Não vê muito a diferença de cor, não é esse o propósito dele. São responsáveis pela visão em locais com pouca iluminação. Já o nervo óptico, ele recebe o sinal que é enviado pela retina e esse sinal é transmitido para o cérebro que percebe essa imagem e inverte ela, porque a gente recebe, por causa da refração, a gente recebe essa imagem invertida na retina. A refração acontece porque o cristalino é essa lente biconvexa, como eu falei antes, e é uma lente convergente, ou seja, todos os raios chegam paralelos nela e eles ao passar pela lente, juntam os raios em determinado ponto. Os raios são... Os raios sofrem a refração, eles são desviados da sua rota. Eles estavam paralelos, são jogados... O que estava em cima é jogado para baixo, o que estava embaixo é jogado para cima. E aí, com esse movimento dos raios chegando paralelamente e sendo desviado, eles se juntam na retina, os raios se juntam jogados pelo lado contrário, se juntam na retina, formando uma imagem real. Só que essa imagem acaba sendo invertida por causa dessa refração. E aí essa imagem, para não ser invertida para a gente, é capturada pelo nervo óptico, é entendida pelo nervo óptico, jogada no cérebro, o cérebro pega essa imagem e revira ela e processa toda essa imagem para a gente enxergar como a gente enxerga. Indo para o terceiro tópico, como os objetos emitem cor. Como nós vemos os objetos no nosso dia a dia, ou os outros animais, ou os outros seres vivos. Bem, há 2 formas de nós enxergarmos uma luz. Ou uma luz primária, ou uma luz secundária. São 2 tipos de luzes que podem chegar nos nossos olhos. A luz primária é aquilo que realmente emite luz, como o sol, a lanterna, o vagalume e as outras coisas como animais que têm bioluminescência ou a lâmpada nas nossas casas. O que seria a luz secundária é aquilo que reflete a luz, como a lua faz de noite ou o espelho faz quando nós nos vemos nele. Mas todos os outros objetos que não emitem luz, eles também refletem a luz, para que a gente possa ver eles. E como que a gente enxerga cada cor? Vamos supor que o objeto está recebendo uma luz, que tenha todos os comprimentos de onda. Todos os comprimentos de ondas batem no objeto, ou no ser vivo que a gente quer observar. Ele absorve quase todos, menos aquele que representa a cor, ou menos aqueles comprimentos de onda que representam a cor dele. Nesse caso, vários comprimentos de onda chegam na planta, e aquele que é refletido é o único que não é absorvido, que é o verde. Se a gente pensar em uma maçã, vários comprimentos de onda chegam na maçã, mas aquele que volta aos nossos olhos para nós enxergarmos a maçã vermelha é o comprimento de onda correspondente à cor vermelha. Tá, mas e no caso do branco? Quando a gente tem um branco que a gente fala que não tem cor, na verdade é porque aquele objeto refletiu todos os comprimentos de cor e chegou aos nossos olhos. Então aí todos os comprimentos de onda chegam no ganso e refletem aos nossos olhos, indicando que aquele objeto ou aquele ser é branco. E bem, o oposto a isso, que seria todos os comprimentos de onda serem absorvidos, é o equivalente a alguma coisa preta, como uma aranha, por exemplo. Todos os comprimentos de onda batem na aranha e não voltam para os nossos olhos. Bem, mas a gente está falando de todos os comprimentos de onda chegando no objeto. E se a gente modificar essa luz? Modificar os comprimentos de onda que chegam no objeto ou no ser vivo que a gente está observando? Vamos voltar então ao ganso. Agora eu coloquei uma luz vermelha nesse ganso, ou nesse pato. O branco, como reflete todos os comprimentos de onda, vai refletir o comprimento de onda vermelho que eu estou colocando nele. Mas não vai refletir os outros. O que chega para os nossos olhos não é uma cor branca, e sim uma cor avermelhada do pato. Alguns exemplos de como as cores podem modificar as imagens, a gente vai ver agora. Por exemplo, essa imagem dessas 2 moças. Elas não são azuis, mas tem uma luz muito forte azul chegando nelas.
o que pra gente aparenta que elas têm uma coloração azul. Ou na mecha do cabelo da segunda foto, nós também temos vermelho. O cabelo dela não é vermelho, mas ali ela colocou uma luz, o fotógrafo coloca uma luz vermelha, que reflete no cabelo dela, dando a impressão pra gente que é vermelho. E bem, nessa última imagem a gente vê um exemplo de um pimentão, um cacho de uva e uma carta de baralho iluminada com uma cor branca, que é o equivalente a todas as ondas de luz chegando nos três objetos. Quando a gente coloca um vermelho, a gente consegue observar que aquilo que era branco na cartinha ficou vermelho. A uva ficou um vermelho estranho e o pimentão a mesma coisa. Com o verde, a carta fica verde, a uva fica verde e o pimentão verde. E com o azul acontece a mesma coisa. Então, se a gente puder manipular a luz que chega no objeto, nós também manipulamos a cor do objeto que está sendo refletida para os nossos olhos. Está falando sobre como a luz ela é uma estratégia muito grande na vida de outros seres vivos também, não só dos humanos. Então, a luz ela é muito importante tanto para alimentação quanto para reprodução, tanto de animais quanto plantas, e também tem a questão dos ciclos migratórios, né, que também eles são muito afetados pela luz em si. E aí, como a problemática que eu resolvi destacar para entrar nesse tópico, eu quis trazer a poluição luminosa, né, que é um fator muito grande que afeta muito essa população desses animais. Então, o que seria essa poluição luminosa? Ela nada mais é do que um excesso de luz artificial que é emitida pelos centros urbanos, em geral. Eu coloquei alguns exemplos ali, mas eu gostaria de destacar a luz dos anúncios publicitários, né, que às vezes é aquela luz que dói o olho, e também dos prédios, que eu coloquei inclusive no slide, que é algo que acaba sendo muito prejudicial para os animais de uma certa forma. E como exemplo de alguns animais prejudicados, eu quis destacar, no caso, 3, né? O primeiro deles são as tartarugas marinhas, que, como a gente sabe, as tartarugas marinhas, elas têm um comportamento de vir à costa, né? E colocar os seus ovos na faixa de areia e enterrar. E quando chega a hora desses ovos eclodirem, essas tartarugas, né, jovens, né, filhotinhas, elas saem, elas cavam, né, assim pra cima e tendem a seguir a iluminação ou do sol ou da lua pra se guiar até o mar. E aí seguir a sua vida, né, normalmente. Só que, com essa poluição luminosa, né, o que tem de acontecer? As orlas, elas estão cada vez mais iluminadas com vários postes de luz, como eu destaquei ali. E quando essas tartarugas, elas emergem na faixa de areia, né, para poder seguir, para poder ir pro mar, acaba que elas ficam meio desorientadas por essa luz tão forte vinda dos postes e seguem, no caso, no sentido contrário, acabam indo pra pista. Isso causa muitos acidentes todos os anos. Eu quis ilustrar isso trazendo uma matéria desse ano de uma praia no Piauí, em que tá dizendo que esses filhotes de tartaruga eles erraram e acabaram sendo, né, atraídos pela essa luz do poste, para mostrar que realmente é algo recorrente, não é algo imaginário, é realmente uma problemática real que não é muito tratada. Seguindo nessa linha também, eu quis destacar 2, agora com um pouquinho menos de aprofundamento, né? Então, eu separei ali as aves, né, a rota migratória, mais pra ser exata, das aves, que o que acontece? Tem muitas aves que elas têm um comportamento de uma migração noturna, né? Então, por elas terem essa migração noturna, elas têm esses mecanismos de orientação delas adaptados para essa migração noturna. E quando elas passam em centros urbanos ou locais extremamente iluminados, elas acabam tendo uma desorientação muito grande. E elas acabam batendo em prédios, montanhas ou qualquer coisa alta que esteja ali no caminho delas, elas vão acabar batendo porque elas estão completamente desorientadas, né? Por conta dessa luz que quase cega elas. E o outro exemplo e último que eu quis trazer são alguns animais bioluminescentes. Porque uma vez que esses animais, eles têm como estratégia tanto para camuflagem e quanto para atrair parceiros e coisas do tipo, quando esses animais eles estão em locais que tem muita poluição luminosa, acaba que essa característica, né, essa evolução deles, essa bioluminescência, acaba perdendo a função, de fato, porque fica completamente ofuscado. E eu separei especificamente ali a diminuição da população de vagalumes. Por quê? Porque a fêmea do vagalume, ela tende a emitir essa luz, que é bem forte, e ela consegue iluminar 45 metros de distância, assim, de tão forte que é, na intenção de acabar atraindo um macho, né, para fazer essa reprodução. Só que uma vez que você tá num local em que cada vez tem mais poluição luminosa, cada vez mais tá ficando ofuscado essa bioluminescência deles, acaba que não acontece. Então a reprodução deles tá caindo cada vez mais, e essa diminuição tá sendo cada vez mais vista.